Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Nós lemos ontem, vamos ler de novo hoje. Romanos 12, 6, 7 e 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 11. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Se você estiver com a sua Bíblia, manuseie ela. Se você está sem Bíblia, ou tem dificuldade para manusear rápido, os textos estão aparecendo aqui na tela para você. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo; e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem. Um pouquinho aqui, irmãos. Agora, meu time todo mundo. Muito bem. Romanos 12 diz assim: o que exorta, use esse dom em exortar. O que você acha que é o dom da exortação? O que você acha que é o dom da exortação? Me ajuda, igreja, por favor. Dá uma forcinha para mim, né? Alguns vão dizer assim: pastor, o dom da exortação é algo que come. Uma mulher de Deus que tem aquele chicote na mão, quando aparece, ele pá, né? Aconteceu uma coisa na igreja, ele tem um chicote, pá, bate mesmo sem dó. Alguns têm essa visão de que exortação é um dom que é usado para confronto diante do pecado, é um dom usado para resolver problemas dentro da igreja, tá? Mas não é isso. Por exemplo, uma pessoa que é apresentada como a possuidora do dom de exortação é um homem chamado José, né? Ou você também conhece ele por Barnabé, tá? Atos capítulo 4, versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. A raiz dessa palavra encorajador é a mesma raiz da exortação. Então, Barnabé era um exortador, um encorajador. A ideia aqui de exortação e a ideia do dom de exortar é a mesma ideia de quando Jesus Cristo, em João capítulo 15, diz assim: eu vou vos enviar o Espírito Santo Consolador.
Eu envio para vocês o Paracletos. Eu envio para vocês o Paracletos. O dom de exortação tem a ver com Parakalon, tá bom? É consolo, encorajamento. Não tem nada a ver com exortação só de peso. Pode ter a exortação de peso. Pode ser alguém que em alguns momentos vai dar uma palavra dura. Olha, é isso, pronto, pá. Mas a exortação do dom dado Paracletos tem a ver muito mais com consolo do que com palavra firme. Tem a ver com o intento do coração de levar alguém a melhorar. O exortador, aquele que recebe de Deus o dom de exortação, recebe no coração o desejo de fazer as pessoas melhores. Você pode melhorar, você pode crescer, você pode vencer. Esse é o exortador, tá bom? Exortação podia ter sido traduzido por desafio. O irmão ou a irmã que tem o dom de desafiar, de dizer, vamos, você consegue. Ou o dom de motivar. Como? Você pode, vai. E é lógico que o que exorta motiva a mudar de vida, motiva a sair do pecado, desafia a mudar de vida, desafia a se transformar, desafia a buscar de Deus. Mas essa exortação bíblica, aquele que motiva, aquele que desafia, e você deve pedir a Deus esse dom. Você deve não só almejar as curas, ou as profecias, ou a língua estranha, mas a igreja deveria almejar o dom da exortação. Senhor, que todos nós pudéssemos ter o dom de motivar um ao outro a viver melhor, motivar um ao outro a não desistir da igreja, motivar um ao outro a estar constantemente buscando a Deus. Essa é a exortação. Desafia, motiva. A gente podia até dizer, acorda o outro. O dom da exortação é o dom de acordar o outro, né? E essa expressão acordar, ela funciona bem, porque quando se exorta, quando se desafia, quando se motiva, às vezes a outra pessoa não gosta. É que nem quando você acorda, né? Às vezes você acorda uma pessoa e ela não gosta de ser acordada, né? Você acorda, rapaz, né? Acorda, está na hora de sair, está na hora disso, está na hora daquilo. Então tem gente que fica bravo. O dom da exortação, ele é visto por alguns irmãos como um dom pesado, porque quando você desafia, motiva ou desperta alguém de um sono pesado espiritual, às vezes a pessoa vai ficar incomodada. Mas é responsabilidade desses homens e mulheres fazer com que esse dom ele fique vivo no meio da igreja, porque a igreja precisa de exortação, precisa de motivação. Precisa que ninguém durma, mas que todos fiquem acordados, né? Todos fiquem acordados. Então precisamos do dom de exortação. Então hoje a gente vai pôr a mão na tua cabeça e dizer, Senhor, dá dom, manifesta dom, qualquer dom. Você pode receber o dom de exortação, um desejo de animar as pessoas, um desejo de encorajar as pessoas a não parar, um desejo de consolar alguns corações. Mas o consolo direto, ele tem muito mais a ver com o dom de misericórdia do que de exortação. A exortação aqui ela foi traduzida como exortação porque tem essa ideia, motivar, acordar, despertar, não deixar a pessoa desanimar. Peça esse dom. Bom? Um outro dom que é apresentado aqui é o dom de repartir, tá bom? Na minha versão, a versão que a gente usou aqui, está dizendo o dom de repartir. Em algumas Bíblias vai estar escrito o dom de dar ou de contribuir, tá certo? A ideia é a contribuição e o repartir. Eu dou aquilo que eu tenho. Então, normalmente essas pessoas vão abundar, e aí vão ter muito. E as pessoas dizem assim, pastor, então vai ser gente rica. Pode ser gente rica. Pode ser que o Senhor levante algumas pessoas para serem ricos e eles dividam o que têm, eles sejam mantenedores de ministérios, de missionários. Mas o dom de repartir ou de contribuir não tem a ver com riqueza, tem a ver com o coração que divide o que tem. Divide qualquer coisa que tem, não só dinheiro, divide o que tem. Algumas pessoas vão ganhar muito qualquer tipo de coisa e vão repartir. Aquele que reparte financeiramente, mas reparte o arroz que tem,
reparte o feijão que tem, reparte a roupa que tem, né? Se ele tem, ele reparte, ele tira do corpo para dar. Essa pessoa tem o dom de contribuição, ou o dom de repartir. Algumas pessoas são tomadas por Deus para sustentar. Nós temos ouvido falar de uma irmã, o nome dela é Edmeia Williams. Ela não tem riquezas, né? Ela não é rica, ela viveu entre os ricos, mas ela não é rica, e ela tem um trabalho numa favela no Rio de Janeiro, e ela cuida de 140 crianças, né? 140 crianças sem nada. Sem nada. Na verdade, agora o pastor Silas Malafaia está mandando 5 mil reais para ela por mês, mas que não cobre todas as despesas, mas viveu muito tempo sem nada, mas ela tem esse coração de repartir. O que ela tiver, ela reparte, o que ela puder, ela doa para as outras pessoas. Prefere ficar sem, mas para ver a outra pessoa com alguma coisa, ela dá, ela reparte, ela contribui. Então você pode receber esse dom. Bom, eu sempre oro, quando oro por esse dom, eu peço para que quem tiver esse dom, fique rico. Entendeu? Isso é um negócio aí, ó Deus. Se o cara for ter o dom de contribuição, de repartir, então dá para ele muito, muito. Normalmente o cara vai ter muito, vai ficar pobre, não tem problema. Deixa ele repartir, porque é assim que a alma dele vai ficar feliz. Então, dom de repartir, dom de dar aquilo que tem, desde a roupa, o alimento. É aquela pessoa que abre a casa para todo mundo. Assim, eu tenho dom de repartir, e tem gente, sempre alguém a mais morando na casa dele, tem a família dele, mais uns 4, 5 morando lá dentro. É o dom de repartir. Bom, é o dom de repartir. Gera evangelismo no meio da igreja, gera conforto, gera proteção para a igreja, saber que existem homens e mulheres assim, que têm um coração de repartir, de dar aquilo que tem, né? O pouco ou o muito. Isso é um dom. Você pode pedir esse dom, certo? Pode pedir, pastor, mas eu tenho tão pouco. Não tenha medo. Isso é dom de Deus, não tenha medo, certo? Não vai lhe faltar. Se o Senhor te der o dom de repartir, não vai fazer falta. Ele vai te dar condições de administrar aquilo que você tem, de maneira ao pouco se multiplique, tá bom? A ideia aqui seria a ideia daquele menininho, quando Jesus fala assim: olha, o que a gente tem para dar para essa multidão? O menino fala assim: eu tenho os pãozinhos, eu tenho os peixinhos. Vamos repartir? Vamos. E aquilo se multiplica nas mãos de Jesus. Então, o pouco, quem tem o dom de repartir ou de contribuir, o pouco que tem, cai na mão de Jesus e Jesus multiplica. Amém? Pede esse dom, tenha coragem de pedir esse dom. Dentro da listagem de Coríntios, aparece um dom chamado dom da fé. E aí, isso é uma confusão no meio dos crentes, porque todo mundo tem que ter fé. Para estar na igreja, você precisa de fé em Jesus. Então, que dom é esse? Que dom é esse chamado dom da fé? Esse dom também é um dom complicadíssimo, irmãos. Complicado. Porque quem é classificado como tendo o dom da fé é alguém que está sendo preparado para passar por aperto. O dom da fé é a capacidade que alguns irmãos e irmãs têm de, mesmo no momento dos piores desertos, dizer assim: está tudo bem. Entendeu? Cai teu dom da fé, esse negócio, você chega na casa dele e fala assim: misericórdia, o que está acontecendo aqui? E ele está com um sorriso no rosto: glória a Deus, o Senhor está cuidando de mim. Entendeu? Esse é o dom da fé. Está tudo caindo, né? Está vindo o faraó, os cavaleiros, com espada na mão, ele está diante do mar que não se abriu, e ele está dizendo assim: está tudo tranquilo, fica sossegado, está tudo na mão de Deus. Esse é o dom da fé, tá certo? O dom da fé não tem a ver com operar maravilhas, o dom da fé não tem a ver com repreender o mal, o dom da fé tem relação com uma paz de espírito extraordinária. Tem uma paz dentro dele que ninguém rouba, ninguém tira, ele dorme bem, ele acorda bem, ele se tem fé que Deus está cuidando de mim. Peça esse dom, peça. Alguns vêm para a igreja, eu conheço gente que por anos pede o dom da fé, achando que vai receber um negócio assim, né, para mexer. Não, o dom da fé tem a ver com paz na alma, paz para enfrentar o deserto, paz para enfrentar as ondas no alto mar,
paz para enfrentar a morte, a perda de pessoas ou de coisas. As pessoas que têm o dom da fé passam por esses momentos, quando todo mundo diz assim, eu preciso lá consolar ele, quando vai ver, está consolando os outros, né? Alguém vai lá para consolar ele, chorando, né? E aí ele fala, calma, está tudo bem, ele está na presença de Deus, ela está na presença do Senhor, o Senhor conforta o coração. Quem tem o dom da fé tem essa condição de usar das suas lutas para acalmar o coração dos outros. Essas pessoas são tomadas de um otimismo extremo. Elas transmitem a paz de Jesus nas piores horas. No meio das suas próprias tragédias, eles consolam os outros. Esse é o dom da fé. Pastor, então quem tem o dom da fé está com câncer, está dizendo assim, quem tem o dom da fé está num momento assim de crise financeira, diz, fica tranquilo, não vai faltar arroz, não vai faltar feijão, e não fala isso da boca para fora, fala isso de paz na alma. Isso é dom da fé. Então eu vou dizer para você, se você disser hoje, eu quero o dom da fé, se você recebeu o dom da fé, prepara aí, tem um negócio comigo, né? Mas ninguém vai saber talvez, ou então você não vai sentir, porque quem tem o dom da fé não sente as coisas tão ruins, não sente essa dificuldade toda, tem uma paz vinda da parte de Deus que é sobrenatural. Cura e operação de maravilhas. Vou falar desses dois dons juntos, tá bom? Dom das manifestações da glória de Deus, que são dons para a glória e na glória de Deus. Isso é o dom de cura e o dom de operação de maravilhas. Esses dons, eles estão no plural, tá bom? Dons de cura e operação de maravilhas. Está no plural. São dons de cura e operação de maravilhas. Esses dois dons estão no plural. Porque a manifestação desses dons, eles se dão de maneira diferenciada. Não é... Eu posso ter o dom de cura, eu posso estar do lado de uma pessoa que tem o dom de cura e de uma outra pessoa que tem o dom de cura, mas o dom de cura dele e o dom de cura da outra pessoa e o meu dom de cura vão se manifestar de um jeito diferente. São dons de cura, a cura é a mesma, mas a maneira como o dom se manifesta é diferente de um para o outro. E mesmo a cura que é manifesta, em alguns casos é cura imediata, em alguns casos é cura gradativa. Como quando Jesus cura um cego, em determinado momento ele cura o cego e o cego, passa a ver. Em outra hora ele cura o cego e fala assim, como é que está? Tudo bem? Ele fala assim, eu estou vendo, mas estou vendo meio embaçado, não estou enxergando direito. Aí ele fala assim, não, eu vou orar de novo, você vai enxergar direito, começa a enxergar direito. No outro cego, Jesus toca e fala assim, você vai enxergar depois que você for se lavar no tanque de Siloé. 3 curas diferentes. O dom de cura se manifesta de maneiras diferentes. Não são dons de cura, a cura é a mesma, mas a manifestação desse dom é diferente. Também a operação de maravilhas, dom de milagres. Dom de milagres não tem a ver, tem relação com o sobrenatural de Deus, mas é aquele dom que tem relação com a natureza, com as coisas do universo em si. Por exemplo, Elias, quando ele diz assim para Acabe, não vai chover, e não chove. E quando ele inventa que vai chover, chove. Assim, agora eu vou dizer para você, cara, vai chover, se prepara, está vindo uma pequena nuvem aí, vai chover, não. Quando Elias para diante dos profetas de Baal, Elias fala assim, pode jogar água aqui, pode jogar. Joga água que vai cair fogo do céu. Cai fogo do céu. Isso é operação de maravilhas, né? O Cristo andando sobre as águas, operação de maravilhas. Então, isso é particular meu, tá? Meu, não é direção bíblica, mas para mim, o dom de cura e o dom de operação de maravilhas é dado para lugares extremamente carentes. O Senhor manda pessoas receber esse dom, dá esse dom, tá bom? Pastor, a gente não pode ter aqui? Pode ter aqui. Pode, com certeza. Tá bom? Eu acho que aqui em Mauá o negócio já está assim. Se depender do Nardim, a coisa que está precisando é de dom de cura. Né? Tem que orar por dom de cura. Se tem uma cidade que precisa do dom de cura é Mauá. Né? Mauá precisa. Mas muito mais a África precisa do dom de cura. Né? Nós
temos ouvido sobre pastores que têm enfrentado alguns curandeiros e feiticeiros na região mais densa da floresta africana, e ali aqueles curandeiros, irmãos, eu nunca vi, mas os pastores assim, de muito respeito, tá bom? Não é pastor que inventa teologia, que inventa nome de igreja, pastores de igreja de muito respeito, têm contado que no meio da África, alguns curandeiros viajam de aldeia a aldeia, voando com uma média de 1,5 metro, flutuando de uma aldeia para outra, flutuam. Nós ouvimos falar de um pastor que era extremo conhecedor do grego e do hebraico, né, aqui no Brasil, foi para a África para fazer tradução da Bíblia. Quando ele chegou, o curandeiro encostou nele, começou a falar em grego com ele. Falou assim: eu falo que você vai me entender, tá bom? Eu vou falar em grego. Falou: se eu sou capeta mesmo, você não vai fazer nada aqui. Então, esses pastores têm recebido dom de cura, têm recebido dom de operação de maravilhas, né? Pastores que têm conseguido levar aldeias inteiras de um lado para o outro do rio, cheio de crocodilo, andando sobre as águas, né? Andando sobre as águas. Ouvi de pastores que oraram antes, falaram assim: Deus, nós temos que atravessar, abre o mar, abre o rio, e o rio não abriu, então a gente vai andar, e a gente acredita que os crocodilos não vão nos pegar. E quando eles começaram a andar, eles andaram com os crocodilos. Operação de maravilhas, certo? Não precisa esmalar, eu não vou dizer que não precisa esmalar, Deus é que sabe, mas eu, no meu coração, quando eu oro com esse dom, eu oro que quem receber vai embora daqui. Vá para a África, vá para a Índia. Por exemplo, na Índia nós temos situações da necessidade da operação de maravilhas, porque existem alguns, inclusive a National Geographic fez uma reportagem com um jovem que já está 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. Ele diz que ele recebe a mesma força que Buda recebia, né? E ele está lá almejando ser o próximo Buda na Terra. E o National Geographic está, irmãos, é incrível. Eu vi a reportagem, incrível, incrível, incrível. Eles estão com câmeras 24 horas ao lado do rapaz. Ninguém sabe. A única coisa que se faz é, quando ele vai falar, ele precisa mexer os lábios, molha uma boca com pano para não ressecar. É só isso. Então os pastores que estão indo para a Índia precisam estar no mesmo nível que o nosso nível. Então tem que ter operação de maravilhas. E nós temos ouvido pastores que estão operando maravilhas na Índia, estão operando maravilhas na África. Por quê? Porque há uma razão maior. Então nós vamos clamar, e Deus pode dar o dom da cura e pode dar o dom de operação de maravilha. Tá certo? Pode te dar. Você mandar o sol chegar à meia-noite, alguma coisa assim, mas tem que haver uma razão. Todo dom é para manifestar a glória de Deus, né? Todo dom é para manifestar a glória do Senhor. E de que maneira a glória do Senhor seria manifesta uma maravilha aqui? O que vai nos adiantar andar sobre o Tietê? Vai ter muito valor andar em cima das águas do Tietê, porque aquele negócio já está tão grosso, o povo pode achar que é normal, né? Mas em alguns lugares vai ser importante andar sobre as águas, que as águas se abram. Então, alguns recebem esse dons de curar e dom de operar maravilhas. Alguns saberão que vão curar. Nessa diversidade da manifestação do dom de cura, tem gente que sabe. Tem alguém com câncer aqui, eu vou orar. Tem alguém aqui com problema de vista, eu vou orar. Alguns não, alguns só sabem que devem orar e a cura vai ser manifesta. Então, a diversidade de atuação do dom. Esse dom manifesta de maneiras diferentes através da vontade de Deus para cada um que recebe o dom, tanto de cura como de maravilha, tá bom? Temos que lembrar, qualquer dom, né? Qualquer dom, você tem condição de administrar o dom, mas o dom de cura e o dom de maravilhas, eles estão numa supervisão mais alta de Deus, né? Você não opera cura ao seu bel prazer. Você não vai orar por todos os mortos e todos os mortos vão ressuscitar. Nem o Cristo fez isso, né? O Cristo, ele ressuscita a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, ele ressuscita Lázaro, mas não é uma prática de Jesus encostar no enterro, levanta e pronto. Não é. Por quê? Porque há um plano de Deus
para a sua glória. Todo dom tem que manifestar a glória. E existem enfermidades na terra que vão manifestar a glória de Deus segundo os caminhos de Deus. Então, tudo. Então, pastor, olha, eu sei que tem um irmão que tem um dom de conhecimento. Eu vou lá e vou ficar do lado dele até que alguma coisa seja revelada para ele, para mim, até que ele tenha conhecimento de uma situação da minha vida. Não vai ser assim, tá bom? Nenhum dom se manifesta. Nós temos condição de administrar o dom, mas nós não temos condição de dizer o que o dom vai fazer através de nós. Posso dizer que profecia, que tipo de profecia eu vou trazer, que tipo de palavra o Senhor vai trazer para a igreja, que tipo de conhecimento, ou qual é a palavra de sabedoria que você vai receber. Nós não temos essa condição. Bom, a cura é uma capacidade especial que nos dá para as pessoas para eliminar o mal na terra, eliminar a dor emocional, dor física ou dor espiritual. E os sinais são sinais que devem manifestar a glória de Deus, levar as pessoas a conhecer um pouco mais do Senhor. Amém? Você quer o dom de cura? Bem, orar para o dom de cura, orar para que haja manifestação de sinais através da sua vida, mas eu quero que você saiba que depois eu vou orar para você ir embora daqui, para um lugar bem pobrezinho, tá bom? Bem carente. Você chegar numa vila, como a gente foi lá no interior do Pernambuco, não tem chovido nem nada, e de repente você bater numa pedra e minar água aí por 4, 5 dias, matar sede de fogo. Isso é um milagre que vai trazer pessoas a Jesus. A irmã Eliana orou por um carro que estava quebrado, né? Um jipe que estava quebrado, ninguém dava solução naquele jipe. Ela impôs as mãos, quando Deus conserta esse jipe, o jipe está funcionando há mais de 4 anos, né? Operação de maravilha, tem um mecânico que sabe o que está funcionando, né? Efésios capítulo 4, versículo 11. Esse nome é legal. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Apóstolo. Quem que é apóstolo, irmão? Diga aí, meus irmãos, quem é apóstolo? Ou quem pode ser apóstolo? Quem foram os primeiros apóstolos? Os discípulos do Cristo. Então, tem 2 pensamentos aqui. O primeiro pensamento é que apóstolo só foi os 12, né? Só foi os 12, até o Lazareno Judas, só foi eles, só foi os 12. Esse é o primeiro pensamento. Um outro pensamento é que o dom do apostolado permanece, continua. Ainda existem apóstolos hoje, e eu creio assim, eu creio que ainda existem apóstolos hoje. Algumas igrejas vão dizer para vocês que apóstolo é a pessoa que comanda muitas igrejas, né? Que tem responsabilidade sobre muitos pastores, né? Então, por exemplo, hoje eu estou responsável por pastorear a equipe de pastores do ministério. Então eu seria um apóstolo. Não tem nada a ver, nada a ver. Essa não é a visão de apóstolo. A Bíblia tem que mostrar para a gente o que é ser apóstolo. Então, por exemplo, quais são os outros nomes que a Bíblia apresenta como apóstolo, além dos 12? Tem mais gente? Tem, por exemplo, Barnabé. Põe para mim aí, Atos 14, 14. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo. Aí, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. A Bíblia fala que Barnabé era apóstolo. Não está na listagem dos 12. Não é Paulão que teve aquela visão, caiu no chão, ficou cego. Não, tá bom? Não teve essa experiência, mas é chamado apóstolo de Jesus, Barnabé. E tem mais gente. Dá uma olhada aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 1, ele explica quem está escrevendo a carta. Quem está escrevendo a carta é Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, ainda mantendo, quem está escrevendo a carta é Paulo, Silvano e Timóteo. Então ele vai falar no plural, porque como bem sabeis, nunca usamos, quem usamos? Paulo, Silvano e Timóteo, de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza, Deus é testemunha, e não buscamos, quem não buscamos? Paulo, Silvano e Timóteo, glória dos homens, nem de vós nem de outros, ainda que podíamos
como apóstolos de Cristo. Então, Paulo, Silvano, Timóteo são apóstolos. Nós não vamos ler, tem alguns outros textos aqui, né? Por exemplo, Tiago, irmão do Cristo, é chamado de apóstolo. Então, temos dois tipos de apóstolos: os 12 primeiros que andaram com Jesus e alguns outros irmãos que foram chamados por Deus para fundar a igreja. Quem fundava a igreja era apóstolo, porque tinha a responsabilidade de ensinar o princípio da fé para quem não conhecia nada da fé. Não tem nada a ver com alguém que abre uma igreja e começa a receber crente de outra igreja. Isso não é apóstolo. Abriu a igreja e tal, e aí começa a vir crente de outra igreja. Não. Alguém que vai para um lugar, que nem vai lá no meio dos índios. Não tem igreja nenhuma no meio dos índios. Vai aprender a língua dos índios, vai traduzir a Bíblia para os índios e vai começar uma igreja. Esse é um apóstolo, um fundador de igreja que tem que ensinar a fé da sua base mais elementar, primária. Esse é um apóstolo. Por isso Barnabé é apóstolo, Silas é apóstolo, Tiago é apóstolo, Timóteo é apóstolo. Dentro dos textos bíblicos, eles são tratados como apóstolos porque eles fundam a igreja. No momento que não existe igreja, não existe fé, eles fundam a igreja. Então são apóstolos. Então, pastor, fulano de tal é apóstolo numa tal igreja aí no tal. Irmão, se ele não fundou a igreja, ele não é apóstolo. Se ele não foi para um lugar carente, onde não havia fé, ele não é apóstolo. Se ele começou igrejas aqui em São Paulo, ele não é apóstolo. Ele não é. Apóstolo é um fundador de igreja num lugar de extrema necessidade da fé, a fé seca, onde ninguém não sabe quem é Jesus, nunca viu esse desenho de Jesus, nunca viu o filme de Jesus. Alguém vai para lá, funda uma igreja, consegue transmitir uma fé pura para alguém que não tem noção do que é Bíblia, não tem noção do que é a fé cristã. Quando alguém consegue fazer isso, essa pessoa deve ser honrada como apóstolo. Fora isso, estou fora, entendeu? Não é. Então, se você disser assim, o Senhor está me chamando para ser apóstolo, o Senhor vai te levar no meio dos índios, o Senhor vai te levar no meio de uma aldeia de esquimó, bem longe, lá no meio do frio, que não tem fé ainda, vai te mandar para algum lugar onde a fé não seja clara. E alguém precisa começar uma igreja lá. Isso é ser apóstolo de Deus. Fora isso, é enrolação, tá bom? Enrolação. Os fundadores. Evangelista. Todo mundo tem que evangelizar, mas algumas pessoas são evangelistas. São pessoas que falam de Jesus sem se preocupar com algumas coisas, sem se preocupar com quem está do lado. Simplesmente fala de Jesus, não está nem aí. Evangelista não tem problema com o lugar, não tem problema com o momento, não tem nem problema se vai ser retaliado, depois vai dar problema, se vão querer mandar ele embora, se vão querer dar um burro na cara dele. Evangelista não. Eu já vi de evangelista levar burro no carnaval aqui em São Paulo, né? Está evangelizando, ele leva um burro, né? Gente evangelizando traficante, leva um burro. Gente evangelizando policial, leva um burro, né? E os evangelistas não param, né? Desce, escorre aquele vermelhão, passa a mão no nariz, né? Volta a evangelizar. Então o evangelista tem essa característica, ele não para. Ele não para, ele não encontra barreiras, ele não vê barreira para evangelizar, ele não vê nada que impeça ele. Outra coisa, o evangelista encontra maneiras diferentes de evangelizar. Encontra um jeito diferente, novo, sabe, de chamar a atenção. Ele, um dia ele usa uma camiseta, um dia ele usa uma pulseira, um dia ele usa um boné, uma coisa que chama a atenção das pessoas para que ele possa falar de Jesus. Ele está sempre procurando uma maneira de falar de Jesus, de levar a pessoa a Cristo, tá bom? Eu falei isso ontem, quando eu falei de pastores, eu falo agora quando a gente explica evangelista. Evangelista não é pastor. A igreja fundando a teologia de para ser pastor você tem que ser evangelista, e que todo pastor é aquela pessoa que multiplica grupos ou células. Não é isso, gente. O evangelista não é uma função. O pastor ele tem que doutrinar, ensinar, gastar tempo. O evangelista não. O evangelista ele pode, em 10 minutos, ganhar a pessoa para Jesus, entregar para o pastor cuidar. Tá bom? Entrega para o pastor cuidar. É exatamente o contrário. Quando o evangelista gasta muito tempo, ele complica a cabeça da pessoa. Ele complica. Ele vai deixar a pessoa meio confusa, em vez de deixar a pessoa centrada em Jesus. Por quê? Porque ele não se aprofunda em algumas áreas da teologia. Ele não precisa.
Ele só precisa falar que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é a salvação. Isso é o evangelista. Bom, esse é o coração do evangelista. Então, devemos ter evangelistas. Precisamos ter evangelistas. E os evangelistas devem dizer ao Senhor: Senhor, me dá paz em ser evangelista. Tem evangelista aqui. De repente fala assim: puxa vida, mas por que não me dá uma função a mais na igreja? Por que não me dá um nome diferente? Não me dá um cargo a mais? Não me faz pastor, não me faz presbítero, não me faz diácono? É evangelista. Fique feliz de ser evangelista. Venha as pessoas para Jesus. Fique satisfeito com isso, não invente outras coisas. Bom, o evangelista tem que ter isso também, tem que ter a capacidade de evangelizar. Eu não preciso agregar mais nada ao dom que eu recebi. Mestres, doutores ou aqueles que têm capacidade de ensino, é a mesma coisa. O mestre é diferente de quem tem o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é aquele que recebe condição de, na Bíblia, dar conselhos, né? Uma palavra para te dar a pessoa no momento de crise, de confusão. O mestre não, o mestre vai ensinar a Bíblia a longo prazo. Tem sabedoria, mas num outro tipo de aplicação. Os mestres são professores, se aprofundam na teologia, em conhecer as vírgulas, a língua no original, o grego, o hebraico, o aramaico de Mateus, né? Eles vão se aprofundar em algumas coisas, tá bom? Vão se aprofundar na apologia, na defesa da fé. Eles vão saber responder a questões da atualidade hoje, a datação da Terra com carbono, com qualquer outro tipo de datação. Eles têm resposta para dar. Por que não bate a datação disso com a datação da Bíblia? É muito gostoso ouvir os apologetas falando, esses mestres falando a respeito desses assuntos, homossexualismo, uma série de outras coisas. Os mestres, eles se aprofundam nessas questões para defender a fé para nós. Eles se aprofundam para compartilhar. Eles gostam de explicar, de gastar tempo, de escrever livros, ensino sistemático da Bíblia, tá bom? Esse é o mestre, esse é o professor, esse é o doutor da palavra. Ele quer aprender, quer explicar, quer ensinar, não um dia, não dois, quer passar a vida toda, quer sentar com você e ficar um dia inteiro ensinando a Bíblia, explicando porque existe um tema em Mateus, porque existe um tema em João, porque quais são os significados dos simbolismos no livro de Levítico. O mestre gosta disso, se aprofunda nisso, busca isso no coração. Romanos 12, a gente vai ler de novo, só para lembrar alguns dons: seu dom de servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, contribua generosamente; se é exercer liderança, que exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, né? Na verdade, a gente ia ler um outro texto, mas nós vamos ler o texto sobre discernimento do Espírito, tá? Discernimento do Espírito é um dom. A palavra nos apresenta um dom chamado discernir Espírito. É uma compreensão do mundo espiritual, embora seja uma compreensão que muitas vezes ela não é totalmente clara. Algumas pessoas acham que quando tiver o discernimento do Espírito, vai abrir os olhos e vai enxergar aí um novo mundo 3D, com os demônios, anjos, um negócio assim, saltando para fora. Não é assim, entendeu? Discernimento do Espírito não tem a ver com esse negócio 3D. Discernimento do Espírito tem a ver com a compreensão do mundo espiritual. Você pode sentir algumas coisas. Tem gente que tem discernimento do Espírito que sente cheiro. É cheiro bom e cheiro ruim, entendeu? Porque você não vai discernir só o mal, vai só compreender os demônios. Você vai conhecer coisas. Quem tem discernimento do Espírito tem condição de entender quando uma pessoa está falando algo com maldade ou com bondade, quando alguém está mentindo ou falando a verdade, né? Discernimento do Espírito tem a ver com espíritos imundos, com anjos, com o Espírito de Deus e com o Espírito da carne humana. Você pode discernir espíritos. Quando uma pessoa está distorcendo a verdade, ou está se confundindo na comunicação de uma verdade, quem tem discernimento do Espírito entende que isso está errado, está falando não está certo. Ela discerne por bem e discerne por mal. Ou se não, é verdade, o que está falando vem da parte de Deus. Pode ficar tranquilo, que está sendo falado vem da parte de Deus. Eu tenho paz no Espírito. E essa pessoa tem discernimento do Espírito.
É lógico que ela pode sentir o cheiro de algo e dizer assim, tem um demônio aqui levando alguém, forçando alguém a voltar a fumar. O demônio aqui, sem cheiro de cachaça, está forçando alguém a voltar a beber. Então, quem tem discernimento de espírito tem essa condição de entrar numa casa e falar assim, tem uma opressão, tem um negócio muito aqui, e a gente precisa repreender assim. Quem tem discernimento de espírito, às vezes entra numa casa e diz assim, esse objeto aqui, ele foi dado para você por alguém que tinha um coração mal contra a tua família, e a gente tem que levar isso fora e tacar fogo, né? Conheci uma situação, já falei isso na igreja, uma situação de um querido meu, e nós orávamos pela filha dele, a filha dele não era curada, a gente sabia que tinha cura para ela estava com uma alergia a leite terrível, e de repente um irmão com discernimento do espírito disse assim, tem um negócio na sua casa lá, que ele ganhou, tem que jogar fora, tem que tacar fogo, porque se deram para o seu filho, e vocês abraçaram aquilo, entregaram aquilo para a vivência da família como sendo algo bom, vocês enxergaram como bênção, mas não era, tinha maldade no coração de quem deu, e havia uma invocação do mal, e quando foi ver, era meu tempo, você vai entender, né, os vestidos da Parmalat, que te carregava o leitinho, esse era o meu tempo, você lembra? Vestido da Parmalat, tinha ganhado o negócio daquele, e a criança está com alergia ao leite, tacou fogo no negócio, a alergia passou. Só da tarde ela começava a gritar. Ela tinha 4 anos na época, eu pegava no colo, eu levava, a gente passeava, passava a noite inteira, os obreiros trocando de braço, de conversa, dava banho quente para ver se dormia, dava banho frio para ver se estava sossego, não tinha jeito. Então pedimos alguns pastores da região virem orar, teve um pastor que falou assim, pastor, na época não era pastor, não sou missionário, eu estou identificando aqui o negócio, tem um demônio aqui que tem força espiritual de sugar energia. Ele falou, eu vou dar um nome para ele aqui, só para a gente saber, é um demônio vampiro. Ele falou assim, é um demônio vampiro, vamos repreender isso aí. Repreendemos. A menina dormiu. No outro dia, eu peguei ela, falei, que legal, o tio está feliz, você dormiu. Ela falou, eu dormi, tio, o morcego foi embora. O morcego foi embora. E a pessoa que foi, o pastor que foi lá, ele falou assim, eu percebo que é uma força que está tentando sugar a energia aqui. Eu vou dar o nome de vampiro. E a gente repreendeu. Que era um demônio, a criança no outro dia não sabia de nada, falou assim, não sei o que foi. Quem tem discernimento de espírito compreende para o mal e compreende para o bem. Vai entender algumas coisas, você vai ter paz em algumas ações que acontecem dentro da igreja, vai ter paz em algumas ações que algumas pessoas fazem, vai dizer assim, fiquem tranquilos que está vindo de Deus. Vai entender o bem e vai entender o mal. Pode ver demônios, mas pode ver anjo. Pode sentir um cheiro ruim de podridão quando vê pecado, mas pode sentir um cheiro gostoso quando a graça de Deus envolveu ele. Eu vi de pastores que disseram assim, sentiam um cheiro e nem pergunto francês se comparavam. E perguntavam, alguém está sentindo? Ninguém estava sentindo. E eles entenderam que era aquele aroma suave que sobe o trono. Deus dá isso aí para nós. Discernimento do espírito do bem, discernimento do espírito do mal. De qualquer maneira, a Bíblia fala, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, por imposição das mãos do presbitério. Aqui no caso, por imposição das mãos dos ministros. Não menospreze, não despreze. Qualquer dom você recebeu, você sentiu algo diferente, você visualizou algo diferente, não despreze. Busque entender o que está acontecendo. Busque crescer nisso daí. Dizer, Deus, eu quero mais, eu quero entender mais, eu quero saber mais o que é isso de profecia, o que é isso de línguas, eu quero mais. Tem gente que está satisfeito em falar em línguas e tal, mas não se aprofunda nisso, né? Gosta de vir num culto, dar uma glória a Deus e falar umas línguas estranhas, mas não sabe o que é isso. Não sabe a profundidade de falar em mistério com o Senhor. Isso é profundo demais, né? E algumas pessoas profetizam e não percebem a grandiosidade da responsabilidade que tem. Algumas pessoas receberam condição de ser evangelistas e não entendem que não é só um jeito, não é só assim, a sua maneira de ser que te faz evangelista, é Deus que te deu essa condição. Aí eu sou um professor de escola dominical, eu sou um professor para as crianças, é um dom. Você tem um dom de ensinar, um dom de educar, é um dom. Não é simplesmente você é professor, você fez um curso com Patrícia, fez um curso com Marcela, te
já participou, não. Se você tem esse desejo, é Deus que tem colocado isso na sua vida. Deus tem te dado o dom do ensino. Faça isso crescer. Tenha um relacionamento diferente com a Bíblia. Mais uma vez, nós vamos orar. Nós vamos orar. Pastor, já oraram comigo? Bem de novo. Você pode crescer no conhecimento do dom. Pode crescer na manifestação do dom. Pode crescer desde como professor você pode crescer, como pastor você pode crescer, como evangelista você pode crescer, como quem administra línguas, como quem administra a profecia, como quem administra a sabedoria, a cura, operação de milagres, em todas as áreas você pode crescer no conhecimento do dom e do Deus que dá o dom. Então vem aqui à frente todos os ministros, para chamar a equipe de música.